Um bebê abandonado foi encontrado entre alguns trilhos por um gato, e o que o animal fez em seguida deixou todos apavorados. Os gatos podem ser vistos como criaturas bastante frias e que só toleram as pessoas por conseguir comida e ter um lugar quente para dormir à noite. Mas isso nem sempre é verdade, como mostrado pelo heróico gato nesta história sensacional. Adam morava em uma pequena vila rural na região de Kaluga, na Rússia. Ele cresceu lá e amava sua casa e a bela floresta que a cercava. Durante toda a sua infância, Adam adorou explorar os bosques, muitas vezes encontrando coisas novas e surpreendentes escondidas dentro deles. Uma dessas coisas era uma antiga linha férrea que cortava uma parte da floresta. A linha em si estava fora de uso e os trilhos estavam todos cobertos de vegetação. Então, Adam gostava de visitar regularmente os trilhos para caminhar ao longo delas. Um dia, Adam decidiu que queria visitar os trilhos de trem abandonados, pois estava um lindo dia de sol e isso era perfeito para uma longa caminhada na floresta. Ele embrulhou um pequeno almoço e foi para a floresta pronto para se perder na natureza. Mal sabia ele que este dia mudaria a vida dele para sempre. Enquanto caminhava pelos trilhos do trem, Adam deixou sua mente vagar e contemplar a paisagem pacífica a seu redor. Mas então, algo incomum aconteceu. O homem de repente viu uma sombra escura entre as árvores. Preocupado que pudesse ser um lobo ou um tipo de predador, Adam parou e começou a prestar mais atenção nas árvores ao seu redor. A sombra apareceu novamente, mas era pequena, definitivamente pequena demais para ser um animal selvagem perigoso. Pensando que possivelmente fosse um esquilo, pois o homem havia notado que a criatura tinha uma grande cauda fofa. E assim, Adam decidiu continuar andando. Ele continuou o seu caminho e um pouco mais abaixo notou algo estranho. Parecia que a sombra estava seguindo, mas mantendo distância. Curioso para saber o que a estranha criatura poderia ser, Adam decidiu parar e ver se podia se aproximar. A princípio, o homem simplesmente tentou chamar o animal com uma voz suave, para ver se ele responderia ao seu chamado. A criatura parou, mas ficou dentro da linha das árvores. Avançando alguns passos, Adam conseguiu distinguir que tipo de animal o estava seguindo. Era um gato, e pela aparência de seus pelos maltratados, parecia que estava abandonado. Sendo um amante dos animais, Adam não queria deixar o felino perdido na floresta sozinho. Ele sabia que havia predadores na floresta que poderiam facilmente pegar e devorar o gatinho. O homem começou a se aproximar do felino cansado, chamando-o a fim de encorajar o animal a se aproximar dele. Entretanto, quando estava a poucos metros do gato, notou que algo o chocou. Adam percebeu que a gata era fêmea, pois suas tetas estavam inchadas de leite. Isso indicava também que ela tinha uma ninha de gatinhos por perto. Espantado com a descoberta, Adam tentou se aproximar, mas no último minuto, a felina de repente correu mais para cima dos trilhos. Mas em vez de deixar Adam para sempre, a gata parou e se virou, como se esperasse que o homem o seguisse. Interessado no que a gata queria, Adam começou a andar pelos trilhos do trem novamente, indo na mesma direção que a felina estava indo. A dupla andou por alguns minutos antes de Adam, de repente, começar a ouvir algo estranho. Parecia o choro de um bebê e ele estava se aproximando da origem desse som. Finalmente, a gata pareceu parar e pulou entre os trilhos antes de se enrolar em uma bola de pelos. Adam se aproximou lentamente do animal, apenas para ver. Ela se encaixou com sua ninhada de 3 gatinhos e, surpreendentemente, um bebê humano. O homem estava muito confuso e preocupado. Por que esse bebê estava na floresta? Quem o deixou lá? Há quanto tempo estava sozinho, sem ninguém além da gata e seus bebês para cuidar dele? Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Adam rapidamente correu para onde o gato estava deitado para dar uma olhada melhor na criança. Mas quando ele tentou pegar o bebê, a gata começou a se aproximar dele. Parecia que o animal havia começado a cuidar do bebê como se fosse um de seus próprios gatinhos. Sem saber o que fazer, Adam sentou no chão e simplesmente observou a família em comum. O homem sabia que precisava chegar ao bebê de alguma forma, pois ele não sobreviveria sozinho por muito mais tempo. Mas a mamãe gata não queria deixá-lo chegar perto. Foi nesse momento que o homem se lembrou da comida em sua mochila. A mamãe gata parecia bem magra e, como tinha que cuidar de 3 filhotes, estava também enfadada a estar com fome.
Talvez ele pudesse ganhar a confiança oferecendo-lhe um pouco de comida. Adam cuidadosamente tirou o saco das costas para não assustar a cansada mamãe gata e tirou o sanduíche de frango que ele havia feito para si mesmo. Instantaneamente, a mãe felina se animou com a visão e o cheiro da comida. Adam pegou um pedaço de frango do pão e caminhou lentamente até ficar a apenas alguns metros do animal. O homem chamou baixinho a gata, encorajando a gata a pegar a comida. Hesitante, a mãe gata levantou-se e cheirou um pedaço de comida que estava sendo oferecida a ela. Ela então, cautelosamente, pegou a carne da mão do homem e comeu em uma mordida. Com a comida toda devorada, a gatinha miou para Adam e bateu na mão dele, como se pedisse um pouco mais. Adam riu e a alimentou com mais um pouco de frango. Depois de mais algumas mordidas, a gata parecia ter gostado do homem, então começou a espiá-lo. Depois de um tempo, a gatinha pediu um pouco de carinho a Adam e alegremente obedeceu e começou a acariciar a gata. Agora, a mamãe felina aparentemente confiando nele, Adam decidiu tentar alcançar o bebê novamente. Desta vez, a gata simplesmente observou a cena enquanto Adam pegava a criança. Assim que o homem pegou o bebê nos braços, a criança parou de chorar e olhou para ele. Agora que ele estava mais perto, Adam podia ver que o bebê era uma garotinha e que ela não poderia ter mais do que algumas poucas semanas de idade. Chocado com o fato de que alguém poderia deixar um bebê indefeso sozinho, Adam examina a criança para ter certeza que ela estava bem. Felizmente, além de alguns pequenos arranhões e hematomas, o bebê parecia estar bem de saúde. O homem se levantou e começou a voltar pelos trilhos, quando ouviu um alto miado. Virando-se para olhar, ele viu que a mamãe gata o observava. O homem então olhou para o animal e seus bebês e soube que também poderia deixá-los à própria sorte. Ele fez o seu caminho de volta para os felinos e se abaixou para acariciar a mamãe gata novamente. Ele suavemente disse que iria ajudá-la e também a seus bebês, antes de pegar um dos gatinhos e colocá-lo em sua mochila. Ele fez isso com o resto dos pequenos animais, enquanto a mamãe gata observava atentamente. Uma vez que todos os gatinhos foram colocados com segurança na bolsa, Adam chamou suavemente a felina adulta e começou a voltar para sua aldeia. A mamãe gata seguiu o homem enquanto ele carregava seus filhotes. Uma vez que todos estavam em segurança e de volta à vila, Adam rapidamente colocou os gatinhos e a mamãe gata em sua casa antes de levar o bebê para o hospital mais próximo. Uma vez lá, o homem explicou ao médico o que havia acontecido e como ele havia encontrado o bebê graças à gatinha insistente. O médico ficou impressionado com a história. Ele examinou a bebê antes de dizer a Adam que ela parecia bastante saudável. Nada mais grave além de estar um pouco desidratada e com fome. Adam ficou aliviado e perguntou ao médico o que iria acontecer com a criança. O médico explicou que ela seria colocada em um orfanato, enquanto a polícia tentava encontrar sua mãe. Mas se ninguém fosse encontrado, ela seria colocada para a adoção. Adam agradeceu ao médico e pediu que o contasse se a criança fosse colocada para a adoção. O homem então foi para casa e descobriu que a gata e seus bebês já haviam se acomodado em sua sala de estar. Adam então levou os animais ao veterinário local para que eles também pudessem fazer um check-up e, assim, se certificar de que estavam todos saudáveis. Uma vez que os exames não deram nada de errado, Adam levou a mamãe gata, a quem ele decidiu nomear de Basti, e seus bebês de volta para casa. Alguns meses depois, Adam recebeu um telefonema dizendo que nenhum parente da menina que ele havia encontrado havia se apresentado e que ela estava sendo colocada para a adoção. Adam imediatamente colocou seu nome para adotar a garota, que recebeu o nome de Willow, e depois de assinar toda a papelada legal, ele se tornou o orgulhoso pai de uma garotinha incrível. E a criança finalmente se reuniu com sua mãe adotiva em comum. O que vocês acharam dessa história? Digam para a gente nos comentários. Gostamos muito de saber da opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.